nós vivemos todos os dias a retirada de direitos, o ataque aos nossos direitos. Eu costumo dizer que muitas vezes o direito está ali na sua frente e as pessoas dizem, não, mas está na lei, a gente tem direito. E quando se vai buscar, não acontece, eles são negados por um motivo ou por outro. E eu gostaria de dizer, e a gente sente um medo, uma insegurança, uma frustração, um desespero na categoria, meio que atordoados nós ficamos. E eu gostaria de dizer duas coisas que são muito importantes quando a gente for analisar qualquer um desses problemas. Primeiro, que o ataque à educação não é uma coisa recente. É muito importante a gente ter tranquilidade, olhar no olho um do outro e dizer isso. Nós não estávamos num paraíso e do 1º de janeiro de 2019 começamos a viver o inferno da educação. A educação sofre um processo de desmonte há muito tempo. E a segunda coisa é dizer que nós somos uma categoria que tem sim tradição de luta. Nós não somos uma categoria, como alguns dizem, que nós somos desunidos e que nós não lutamos e que a gente sofre porque não se organiza. Isso também não é verdade. Nós não podemos repetir essa cantilena que se criou, inclusive de dizer que brasileiro é passivo, é acomodado, não sei o quê. Tudo isso é coisa para manter as pessoas no seu lugarzinho lá e dizer, é assim mesmo, a gente não vai mudar essa realidade, não. Eu estou dizendo isso porque falar das perspectivas da educação é a gente fazer um histórico. Tem aqui um material riquíssimo, por sinal, e é uma responsabilidade grande para a gente trabalhar, para a gente fazer uma reflexão em cima dele, que foi um trabalho feito pelo nosso companheiro, que acaba de chegar aqui, Nando Poeta, e é um trabalho onde ele faz todo um resgate da história da educação no Brasil. Não é à toa que o documento é chamado A Educação na Corda Bamba do Capital, Educação Brasileira na Corda Bamba do Capital. Nós não vamos poder trabalhar todo esse material, porque ele é muito vasto, muito amplo, e o nosso tempo aqui é curto. Mas eu destaquei algumas coisas que eu gostaria de ler e comentar aqui com vocês, para a gente ir pensando e construindo aqui a nossa ideia. Vou seguir a ideia dos nossos antecessores aqui, vou levantar um pouquinho para não ficar girando. No início, a gente tem aí o material e fala nas reformas e chama logo de reformas empresariais. É importante a gente identificar que as reformas que acontecem na educação, elas são reformas para favorecer o capital. E aí, com isso, a gente já começa entendendo o seguinte, a educação no Brasil, ela nunca foi prioridade. A educação já surgiu como uma coisa destinada para um grupo, para privilegiados, e a sua ampliação, ela foi fruto de muita luta. Nesse material, e em outros momentos que a gente discute, em outros materiais que a gente pesquisa, a gente vai ver que o povo se organizou para reivindicar o direito à educação. E muitas mudanças que aconteceram. Aí a gente tem comentários sobre a educação capitalista, né, dentro do contexto da sociedade capitalista, das mortes das crianças que acontecem por causa da fome, né, a questão mesmo da mortandade das mulheres. Pode passar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito universal à educação, que nós sabemos que está cada dia mais ameaçado esse direito. Pode ir passando. Aí a gente começa, é sempre importante nos nossos eventos tecer comentários e falar sobre esse consenso de Washington, porque como aqui tem muita gente jovem, muita gente nova na educação, nova de idade, se ouve muito as políticas neoliberais e basicamente, esse consenso de Washington foi o momento que introduziu com mais força as políticas neoliberais na educação. O nascedouro foi aí porque os países se reuniram nesse consenso de Washington para elaborar um documento que desse conta do que eles chamavam de crise na educação, a necessidade de políticas neoliberais para combater as misérias, as crises que se colocavam, né?
Agora imagina quem estava financiando isso e quem estava por trás disso. Banco Internacional, né, o BIRD, a Unesco, o Unicef e Programa das Nações Unidas. Tinha 155 países e 20 organismos internacionais que estavam fazendo parte. Aí são mais dados da educação, a quantidade de crianças que não têm acesso ao ensino primário, né, de adultos analfabetos, aí os dados do analfabetismo funcional, ao desconhecimento, a falta de acesso ao conhecimento científico. Aí vem uma outra conferência, essa já em 95, Conferência de Dakar. Esse documento, por isso que eu digo que ele é bem extenso, ele faz uma linha do tempo, mostrando diversos momentos em que aconteceram eventos que resultaram em mudanças na educação. Então, a gente hoje fala-se muito na BNCC. A BNCC nas escolas, muita gente fala como se agora tudo fosse dar certo na educação. Agora a gente fosse resolver todos os problemas da educação com a BNCC. E nós que temos um certo tempo de estrada na educação, sabemos muito bem que todas essas reformas que aconteceram, aí a gente teve PNE, houve um PNE que tinha uma validade, que tinha 10 anos para acontecer. Depois do PNE, chegou ao seu ano final, não foi conseguido, foi feito outro PNE, com metas a serem cumpridas até 2020, e esses planos não deram conta de resolver os problemas da educação. Primeiro porque eles foram pensados todos em acordo com o momento econômico e político que estava se vivendo, ou seja, eram reformas que estavam acontecendo a serviço do capital, mudanças que eram pensadas para resolver o problema, que se pode se resumir numa pergunta: qual o tipo de educação que atende a esse momento? E daí faziam-se mudanças, faziam-se nomenclaturas diferentes, legislações diferentes, mas a base da educação não sofreu mudanças, não teve transformações que levassem ao que a gente realmente queria, que é uma educação que funcionasse e que, por exemplo, acabasse com esses índices que a gente viu aí, de analfabetismo funcional, de pessoas sem acesso à tecnologia e mais uma série de coisas. Então, diversos momentos da história, a educação viveu esse boom de ter uma reforma que ia resolver tudo e tinha uma nova legislação e agora a metodologia é diferente e todo mundo vai ter isso. Eu lembro bem desse consenso de Washington, quando foi transformado numa política educacional. Aí quem não lembra, tinha a história dos PCNs, tinha as gestões que vieram para as escolas, particularmente sobre neoliberalismo. Não vou olhar mais para cá não, isso não vamos perder. Sobre o neoliberalismo, eu gosto de lembrar o seguinte: a pior coisa que se tinha de combater as políticas neoliberais quando começaram a acontecer nas escolas que elas se apropriavam inclusive do nosso discurso. Então elas vinham revestidas de um discurso que falava em democracia, que falava em igualdade, que falava em responsabilidade, falava em autonomia, e com isso se achava que os problemas seriam resolvidos, porque agora a gente ia ficar responsável pela educação. Só que, na verdade, o que estava por trás disso era o interesse do governo de descentralizar a sua responsabilidade. Porque, atendendo ao ideário neoliberal, que desresponsabilizava o governo, que tirava do governo a sua responsabilidade com aquela ideia do Estado mínimo, então dizia que a responsabilidade, pelo menos de manter, de ter o trabalho, de se organizar, seria dos trabalhadores, seria da sociedade. Com isso, abriu-se mais espaço para a interferência do setor privado na educação. Então, nós vivemos muito tempo sofrendo esse tipo de coisa, que ganhou, inclusive, muita gente, porque tinha a história da participação, do voluntariado, o discurso da cidadania, que foi muito forte. Então, nesse período, e até quando a gente teve governo de frente popular, a educação viveu mudanças muito profundas e teve muito pouco de lutas que respondessem a elas. Existiram tentativas, mas como uma parte dos trabalhadores estava ganha para esse discurso, estava envolvida, inclusive, na construção das políticas de mudanças,
elas não surtiram o efeito que os trabalhadores pensavam que ia ter. Então, falar de perspectiva, de mudança, falar de ataques na educação, nós precisamos entender isso. Não dá para falar de ataque na educação pensando somente na questão de um governo atual ou pensando somente em corte de verbas, porque isso vem acontecendo todo o tempo, né? É importante lembrar que durante o governo de Frente Popular, todo o período, os 2 mandatos do governo Lula e mais o da presidenta Dilma, nós tivemos cortes significativos na educação. Nós tivemos também o fortalecimento do setor privado, a chamada privatização da educação, a mercantilização da educação, né? Sobre isso, eu anotei aqui um dado, porque recentemente nós tomamos um susto, todo mundo tomou um susto, não é, com o governo Bolsonaro falando nos cortes do ensino superior. Inicialmente falou no ensino superior, e para isso, lembrando a fala de Dário anteriormente, foram semeadas algumas mentiras. Primeiro, a história de que o ensino superior tinha um baixo rendimento, não estava funcionando, não estava servindo, baixíssimo rendimento. Depois que as universidades eram um local onde se fazia balbúrdia, orgia, o pessoal fumava maconha, desqualificando totalmente o que acontecia nesse setor. Uma terceira mentira era de que ia reduzir, que depois eles responderam que era o contingenciamento, dizendo que era para poder investir melhor na educação básica. E todas essas mentiras depois foram se revelando. Primeiro, sobre as universidades. Essas universidades, para onde ele direcionou inicialmente os ataques, são locais de pesquisa científica, locais onde a comunidade se organiza para discutir os problemas, seja de forma acadêmica ou aberta ao público, onde há investimento, onde há atividades que discutem os problemas sociais, discutem os movimentos. Então, tem toda uma efervescência, que é tudo aquilo que o atual governo mais odeia, que é a organização do povo, que é a discussão naquele viés ideológico que ele tanto ataca, né? Depois dizer que só o corte ia atingir as universidades, porque o ensino básico também sofreu cortes. Sobre dizer o que se fazer lá dentro, é um claro ataque também à autonomia universitária, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, que é constantemente atacado nesse governo. E essa universidade, que nesse momento está sofrendo esse ataque, que inclusive tem engrossado aí o cordão das nossas lutas, de fato hoje tem uma explicação muito próxima disso, que é o tipo de ensino que é defendido pelo atual governo. Mas nós não podemos avaliar isso sem discutir o contexto em que nós estamos inseridos, sem discutir que tipo de educação serve aos governos e qual é o papel do Brasil na localização, a localização dele no contexto mundial. Então, precisa a gente pensar isso, porque a gente fica se dizendo, por que tanto ataque à educação, por que nunca foi prioridade, e a gente começa a encontrar essas respostas. O ensino superior, hoje, ele se encontra sucateado. Não começou agora, ele vem de um sucateamento muito forte. O setor privado na educação hoje tem, assim, uma participação muito grande. E não é só porque tem escolas privadas em cada esquina, como a gente verifica, não. A gente lembra, durante os governos da Frente Popular, o peso que essas universidades tiveram na formação das pessoas, inclusive na formação dos educadores, porque os planos decenais, os planos que vinham anteriormente, que exigiam a formação dos profissionais da educação, levou a que muita gente fosse estudar. E quando é o tempo que a gente tem para estudar, a maioria de nós, é no final de semana, é pagando universidades privadas, é fazendo cursos à distância, e tudo isso fortalece economicamente o setor privado. Faz o sacrifício, o esforço de tirar do nosso bolso e vai fazer essa formação que está sendo exigida, que, diga-se de passagem, contraditoriamente não serve para a nossa valorização profissional, porque não são levados em conta. A formação que a gente tem, ela é desprezada na hora de valer a nossa valorização no sentido de remuneração.
E as universidades privadas, que foram durante o tempo perdendo para as universidades o ensino superior público, perdendo para o ensino privado, através dos programas, não é? Tem o ProUni aí da vida, que levou muito recurso do setor público para o setor privado. Os estudantes que hoje estão nos cursos, muita gente endividada por causa da história do FIES, né, que é o financiamento, a menina dos olhos de muita gente para falar das benesses do governo de Frente Popular, é porque os pobres conseguiram se formar. Mas não se diz do endividamento desses pobres para poder concluir os seus cursos. E tudo isso levou ao que a gente chama os tubarões do ensino engordarem suas contas. E, mais uma vez, o esvaziamento da educação, no sentido de formar a qualidade, de ter profissionais, porque isso não interessa para o capital. O Brasil, hoje, ele como exportador de matéria-prima, como formador de mão de obra barata, ele não quer se preocupar em formar pessoas cientificamente, em formar cidadãos conscientes, em formar tecnologia, de forma nenhuma. É formar pessoas para fazer o trabalho barateado, que é o que está hoje no mercado. Então, a educação ela tem sofrido os reveses dessa política, que veio durante muito tempo, durante toda a história do Brasil, ela sendo movida pelas lutas, pelas reivindicações dos trabalhadores, mas que sempre os governos buscavam trair de alguma maneira e colocavam, implantavam o que eles queriam, o que eles definiam. Então, essa educação que nós temos é a educação que nós não paramos de defender, porque quem está aqui hoje, os que estão aqui fazem parte do movimento que luta todos os dias em defesa da educação pública, mas que sabem que a luta não é fácil. Ainda mais quando você tem um governo que é declaradamente aliado do capital, que vem com toda a força, todas as medidas em todos os setores para cortar recursos, não só para manter o que estava aí de privilégio, de pagamento de dívida e tudo mais, mas para aprofundar cada vez mais, favorecendo as elites e favorecendo os empresários. E, evidentemente, abandonando e sucateando os serviços públicos cada vez mais para poder privatizá-los, para poder dizer que não funcionam e abandoná-los à própria sorte. Então essa reflexão que eu gostaria de fazer para que a gente pudesse discutir, tá? Eu vou passar aqui para a Mauricélia, que ela inclusive tinha dito que estava prevendo um tempo um pouco maior, os 30 minutos, ela disse que estava preocupada, e eu vou passar para ela fazer a sua explanação. E mais coisas a gente vai falando durante o debate.